Olá, conectados, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre desigrejados. Então solta a vinheta aí que daqui a pouco a gente volta. Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Stuart e você está no meu canal Conectados com Cristo. E desde já eu quero te pedir para você se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, compartilhar entre seus amigos, seus familiares, deixa aquele like abençoado, porque quando você faz isso, a plataforma entende que o nosso vídeo ele é relevante para as pessoas, ok? Então, vamos ler aqui em Hebreus capítulo 10, no versículo 24, que diz assim: consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vês que o dia se aproxima. Então, nós vamos falar sobre desigrejados. O termo desigrejado é um termo pejorativo, usado para quem não frequenta mais uma igreja como instituição, uma igreja denominacional. Ele saiu da igreja denominação, mas continua tendo a sua fé, continua lendo a Bíblia, continua crendo em Jesus, mas não frequenta mais uma igreja como instituição. E hoje já são 4 milhões de desigrejados no Brasil, o número cresce a cada dia mais. Quais são os motivos para termos tantos desigrejados no mundo e no Brasil? Bem, um dos motivos são as feridas que as pessoas têm nas igrejas, as decepções, as frustrações, as perseguições de líderes, os escândalos e muitas vezes brigas, contendas dentro da igreja. Então a pessoa prefere sair da igreja e prefere não frequentar mais nenhuma denominação. E um argumento que eles têm é que ele é a igreja e ele não precisa de uma instituição. Eles usam muito isso, Eu posso servir a Deus em casa. Quando Jesus fala assim, quando estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estarei no meio de vós. Eles também falam que querem uma igreja na doutrina dos apóstolos, Então, quando a pessoa ela sai da denominação, a igreja, e ela não quer mais frequentar uma igreja institucional, nós temos 2 tipos de desigrejados. O desigrejado que ele saiu da igreja e agora não vai mais na igreja, e temos o grupo dos desigrejados que já tem uma exegese, já tem uma apologética por trás deles. Então, é um grupo de pessoas que falam que a igreja institucional é um sistema religioso. E eles usam os escândalos, usam as coisas ruins que acontecem na igreja institucional para atacar a igreja e dizer que você não precisa frequentar uma igreja, um templo. Mas nós vemos que o próprio Jesus frequentava o templo. E o próprio Jesus, ele mandou, ele pediu aos discípulos, quando ele traz ali a revelação, quando ele pergunta para os discípulos: quem sou eu? E Pedro fala: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus fala: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Nós sabemos que a igreja não é o templo, não é a parede, não é o som, não é o microfone, mas a igreja é um conjunto de pessoas, a eclésia, é o corpo de Cristo reunido. Eu não posso ser corpo de Cristo sozinho. Eu não posso ser corpo de Cristo sem um pastor. Eu não posso ser corpo de Cristo sem os membros, porque a Bíblia fala que Jesus é o cabeça e nós somos o corpo de Cristo. Então não tem como eu ser o corpo sozinho, O corpo, você vai olhar para o seu corpo, você vai ver que há várias partes diferentes. A orelha não se parece com o pé, a mão não se parece com a perna, nós temos órgãos internos. Então todos eles têm uma função. Então você que está vendo esse vídeo, você tem uma função, você tem uma revelação do corpo de Cristo. Eu tenho uma revelação do corpo de Cristo. A pessoa que está filmando aqui, que é minha esposa, ela tem uma revelação do corpo de Cristo. E quando nós nos juntamos todos no mesmo lugar, nós somos a igreja de Cristo e todos trabalham para o bem do crescimento do reino de Deus.
Então, isso é a igreja. E lá no Salmo 133 fala: ó quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. E também nós temos em Atos capítulo 2, né, que fala como que viviam os convertidos, como que vivia a igreja do começo. Lá em Atos capítulo 2, nós vamos ver os apóstolos, no capítulo 2, verso 42, falaram assim: e perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. No versículo 46 fala assim: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Então eles estavam onde? No templo e nas casas, né? Por isso que muitas igrejas têm um modelo de células, né? Nós temos uma igreja em cada casa, mas nós também vamos ao templo porque precisamos do pastor, precisamos estar irmanados, precisamos estar reunidos. Mas aí as pessoas falam assim: ah, mas na igreja tem muitos erros. O dízimo, por exemplo, né? O dízimo é para o órfão, é para a viúva, o dízimo é para o forasteiro, é para o doente. Amém, mas você faz isso? Você dá o dízimo para o órfão, você dá o dízimo para a viúva, você dá o dízimo para o forasteiro? Eu acho que não, né? Então, isso tudo é uma questão, e eles também falam assim: ah, tem muito hipócrita na igreja. E deixa eu te perguntar uma coisa: onde que não tem hipócrita, né? Na igreja tem hipócrita, mas no mundo também tem. Né? Nós temos hipócritas em vários lugares, porque nós estamos sendo preparados para encontrar com Cristo, né? E as pessoas falam assim: ah, eu saio da igreja porque eu me decepcionei, porque eu frustrei, porque fizeram isso, fizeram aquilo. Deixa eu te contar uma experiência pessoal minha, querido. Né? Eu estou falando aqui, eu estou na igreja desde criança, eu já vi muita coisa na igreja e nem por isso eu deixei de frequentar um tempo, de frequentar a igreja. Eu me lembro que uma vez eu estava numa instituição, eu não vou falar o nome aqui da igreja, né? Porque senão fica ruim, mas essa igreja, eu tinha uma amizade muito grande com um missionário dessa igreja. E houve uma troca de pastores nessa igreja, o pastor titular chegou e esse missionário morava dentro da igreja. E aí o que aconteceu? Esse pastor, não olhando as necessidades do missionário da igreja, ele colocou todos os móveis do missionário para fora do templo e falou com ele: a partir de hoje você não pode morar aqui mais. Sem o missionário ter para onde ir. E ali ele era nosso amigo, ele ficou morando na minha casa um tempo. E eu vi ali a instituição, eu vi ali que aquilo ali não era evangelho, aquilo ali não era o amor de Jesus. Mas nem por isso, meu querido, nós saímos da igreja como instituição. Nós fizemos com que ele morasse um tempo conosco. Esse pastor já dorme no Senhor. E ele ficou um tempo na minha casa até poder arrumar a sua vida e poder, ele fez, né, outro ministério. Então, e nós ajudamos esse pastor. Mas nem por isso eu saí da igreja. Eu já tive várias decepções, frustrações na igreja, já me decepcionei, já se decepcionaram comigo. Muita gente já se frustrou comigo, muita gente pensou que eu era uma coisa, quando viu era outra. Por quê? Porque nós vamos nos frustrar dentro da igreja. Mas nós não podemos deixar a igreja como casa de Deus, nós não podemos deixar a igreja, porque a igreja é a única coisa que Deus pagou por ela. E sabe qual foi o preço que Deus pagou pela igreja? Foi o sangue de Jesus na cruz do Calvário, meu querido. Lá na cruz do Calvário, ele diz: está consumado. Né? E aí a igreja de Cristo nasceu em Atos capítulo 2, né? No dia de Pentecostes, eles estavam todos reunidos no mesmo lugar e de repente houve-se um som do céu, um vento impetuoso encheu toda a casa e eles foram cheios do Espírito Santo. Nós somos diferentes. Você vai entrar numa igreja, você vai encontrar pessoas que pensam diferente, pessoas que são de classes sociais diferentes, pessoas de cores diferentes, pessoas negras, pessoas brancas, amarelas, vermelhas. A igreja é um lugar para todos. O que nós não podemos, meu querido, é achar que a igreja é uma instituição falida. Ela não é. A igreja é o corpo de Jesus. E dentro da igreja nós temos o joio e temos o trigo. Então você quer ver uma coisa interessante? Uma coisa que eles levantam e falam assim: eu quero uma igreja na doutrina dos apóstolos. Então, a igreja da doutrina dos apóstolos, por exemplo, a igreja de Corinto,
que Paulo fundou essa igreja. Quem que é o apóstolo Paulo? Um dos maiores apóstolos da Bíblia. Sabe o que tinha na igreja de Corinto? Tinha o quê? Grupos, panelinhas, tinha pecados de adultério e tinha um homem que dormia com a sua madrasta. A igreja que Paulo fundou. Outra coisa, os Gálatas, por exemplo. Eu vou para a igreja dos Gálatas. Lá eles se mordiam uns aos outros. Está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 15. Você pode ver aí na tua Bíblia. Então, pastor, eu vou para a igreja de Éfeso. Eles esqueceram o primeiro amor. Está lá em Apocalipse. Então, eu vou frequentar a igreja de Tessalônica. Eles não gostavam de trabalhar. O apóstolo Paulo falou com ele: olha, vocês têm que trabalhar, porque Jesus aí não vai voltar agora, não. Então, pastor, eu vou lá para Filipenses, a igreja de Filipos. E tinha 2 irmãs lá que não se entendiam. Lá na sua igreja tem 2 irmãs que não se entendem. Lá na igreja de Filipos também tinha. Outra coisa, eu vou para Colossos. Lá eles começaram a cultuar os anjos. Então eu vou para a igreja de Tiatira. Tinha uma profetisa lá que queria dormir com todos os homens. Então, pastor, eu vou para Laodiceia. Era a igreja do lugar dos crentes mornos, né, que Deus queria vomitar da boca dele. Então eu vou para Pérgamo. Tinha a doutrina de Balaão e dos Nicolaítas. Então eu vou para Jerusalém. O apóstolo Paulo acusa os crentes de Jerusalém de serem preconceituosos e desprezar o chamado do apóstolo Paulo. Então o que eu quero dizer com isso? Não existe igreja perfeita. Procure uma igreja que está mais perto da Bíblia para você congregar. Não fique na sua casa, meu querido. Não entre nessa conversa de que você não precisa ir da igreja, porque Cristo morreu pela igreja. Pastor, eu sou a igreja. Não, o errado não é eu sou, nós somos a igreja. Nós somos o corpo de Cristo. Nós, igreja, a igreja é um corpo constituído de partes diferentes. Você precisa de um pastor, eu sou pastor, eu preciso de um pastor sobre mim, o meu pastor precisa de outro sobre ele, amém? Nós juntos somos a igreja, amém? Então, uma das coisas que nós devemos rever aqui, 4 milhões de desigrejados. O que isso quer dizer? Que Jesus está voltando. Porque o amor de muitos se esfriaria. E dentro de casa, meu querido, a tendência da brasa fora do braseiro é se esfriar. Amém? Você gostou desse vídeo? Então se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, com seus familiares e abençoe as pessoas que você gosta. Fica aqui o meu abraço, eu quero orar por você que está fora da igreja. Quero pedir a Deus que você encontre uma igreja para você congregar, meu querido. Então feche os seus olhos. Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos abençoar a vida desse irmão, dessa irmã que foi ferido, ó Pai amado, no ministério, por um pastor, por um irmão, por um presbítero, por um evangelista. Que o Senhor, meu Deus, dê a ele graça para ele voltar, ó Pai amado, para a casa do Deus vivo. Meu Deus, que o Espírito Santo toque no coração do teu filho, tira a tristeza, tira a angústia, tira o medo, tira, Senhor amado, aquilo que não provém do Senhor e que ele possa voltar para os braços do Pai, em nome de Jesus. Meu querido, volta para a casa de Deus, volta para a igreja. Se você não quer voltar para a sua antiga igreja, volta para a casa do Pai, procura uma igreja bíblica, uma igreja perto da sua casa ou uma igreja longe, mas que você volte, querido, não fique desigrejado. Então, fica aqui o nosso abraço e até o próximo vídeo.